Nos últimos vídeos, a gente viu como a gente faz o desenvolvimento de um exploit básico. Para isso, a gente precisa fazer integração de processos, digitar endereços na mão e acaba sendo uma coisa meio difícil, mas na verdade tem um jeito um pouco mais fácil de fazer isso. Esse jeito é usando uma biblioteca chamada PwnTools, que é justamente o que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de mais nada, vamos instalar o PwnTools. Para instalar ele, na verdade, é bem simples. Ele pode ser instalado pelo pip, o Package Manager do Python. Então, dependendo da sua distribuição, isso vai durar um pouquinho, mas se o pip do seu computador, a versão dele é do Python 3, então significa que você consegue instalar diretamente usando o pip. Caso contrário, você precisa usar o pip 3. Então vamos lá. Para instalar ele é simples assim. Você usa pip install pwn. Se você, dependendo de como o Python estiver configurado no seu computador, pode ser que seja necessário usar sudo ou a flag "-user". No meu caso aqui já está instalado, então se eu executar ele simplesmente vai aparecer que está tudo ok e fecha isso. Continuando aqui então, digamos que a gente tem uma aplicação que funciona da seguinte maneira. Sempre que executamos ela, serão impressos dois números e a gente tem que devolver o resultado dessa multiplicação para o programa. Se eu coloco uma resposta qualquer, ele vai dizer que eu errei. E caso eu execute novamente essa aplicação, mas dessa vez dando uma resposta correta, dessa vez a gente vai ter outra mensagem, por exemplo, nesse caso que demorou muito. Então a gente precisa resolver algum jeito de receber tudo que a aplicação está mandando para a gente automaticamente, fazer todas as contas e enviar para ela o mais rápido possível. É aí que o PwnTools entra. Nesse vídeo a gente vai usar ele como uma ferramenta de comunicação entre processos, que pode ser tanto um processo local quanto um processo remoto. Antes de começar a programar no PwnTools, eu vou dar uma sugestão, que é usar esse IPython 3. IPython 3 é um ambiente interativo de Python, ele vai funcionar de uma forma parecida com uma IDE. Se você digita, por exemplo, PwnTools, from Pwn import alguma coisa, e daí você não sabe, por exemplo, sei lá, process, você não sabe como é que funciona. Daí você tem aqui, ele já te fala exatamente tudo que você pode colocar, o que todas as bibliotecas, tudo que ele tem como funcionalidade. Então é só você apertar Tab que ele autocompleta para você e coisas desse gênero assim. Então acaba sendo um pouco mais fácil de debugar, entender o que está acontecendo, evitar erros bobos e também para ver, consultar a sintaxe das funções que seja. Então, quando a gente vai programar no Python 3, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca, né? Então, a gente vai importar não de um jeito usual, né? Porque a biblioteca do PwnTools, como a gente viu pelo pip, seria pom. Mas a gente pode fazer, por exemplo, from pom import tudo. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente importando todas as bibliotecas, todas as subbibliotecas relacionadas ao PwnTools. Isso só vai servir para facilitar um pouco a nossa vida, para a gente não ter que ficar digitando pom, ponto, alguma coisa. Lembrando que isso aqui é só um desenvolvimento de um script, então se você for fazer uma coisa um pouco mais profissional, o ideal na verdade é não utilizar essa biblioteca, porque ela é uma biblioteca feita para scripts, mas caso você precise usar, use import pom. E daí para usar é só usar pom, ponto, alguma coisa. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar um canal de comunicação entre esses processos. No caso, o meu processo do Python, do PwnTools, e o processo Communication. Para fazer isso, o que eu posso fazer é usar, por exemplo, um P de processo, igual a process, esse aqui é do PwnTools, tá? Então eu vou lá, Communication, com dois M's, e daí aperto Enter. Ele fala, eu comecei um processo local, e é isso. Beleza. Então, vamos supor que, por exemplo, eu quero receber uma linha desse processo. Eu quero saber o que ele está enviando para mim. A gente sabe lá do processo communication que ele envia justamente dois números multiplicando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um p.receiveLine. Só que se eu fizer isso, ele não vai salvar em lugar nenhum. Então, eu vou salvar aqui no line, simplesmente. Colocar só printando line, ele já mostrou para mim que ele está recebendo 5.274 vezes 5.723, dois pontos, barra n. Então, ele está recebendo isso como um byte array. Então, é importante que a gente faça isso modificar de algum jeito que seja mais fácil para manipular. Então, um jeito fácil de manipular é com string. Em Python é bem tranquilo manipular string, a gente vai ver aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, mudar essa linha e fazer line.decode UTF-8. O TF-8 é um encoding simples que muitas vezes é usado, que tem a ver com Unicode, mas
Esse aqui não é muito importante agora, o importante é que a gente decode isso. Então agora se eu printar, ele não tem mais o Bzinho no início do arquivo, o início da string. Então, agora eu consigo manipular de um jeito muito mais fácil. Se eu quiser, por exemplo, printar essa linha, você coloca um print line aqui. Ele vai lá e printa normalmente, sem depender do interpretador ou não. Então, agora vamos supor que eu quero pegar esses números, né, que é uma coisa interessante pra gente. Então, eu posso fazer, por exemplo, que uma lista aqui do Python vai ser uma linha, ponto .split, que eu vou splitar, né, eu vou dividir essa linha com base nesse token aqui, que é justamente o espaço. Então, a cada espaço eu vou dividir e vou gerar uma lista. Essa lista, ela vai ter 5 elementos, esses elementos vão ser os dois números, o sinal de multiplicação, o sinal de dois pontos e o barra n, que é o fim de linha. Então, o que eu quero fazer é que o meu resultado seja simplesmente o primeiro, o zero, né, no caso, porque é zero based, então lista de zero, vezes o terceiro, no caso, zero based seria 2, né? Então, lista de 2. Só que isso, vocês viram, deu um problema. Por quê? A gente tem que castar para inteiro. Aqui ele não vai aceitar a multiplicação de string por string. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que falar que tanto o lista de 0 como o lista de 2 são inteiros. Uma coisa importante, se você fizer cache só de um dos dois, ele vai simplesmente multiplicar várias vezes aquela string, porque Python tem multiplicação de int por string. Então vai acontecer isso. Se eu colocar aqui result, por exemplo, ele vai printar o resultado para mim. Mas eu quero enviar isso para o programa, né? Até que tudo que eu estou fazendo praticamente é local, a não ser ter recebido. Então eu vou fazer um p.sendLine e daí converter para string esse resultado. Só que esse sendLine, na verdade, ele recebe um array de bytes, igual o que a gente recebeu, né, do programa. Então eu tenho que encodar isso. Não preciso especificar o encoding, então é só clicar, beleza, enter, enviou. Ele não retorna nada, mas como que eu posso saber se isso deu certo? Se eu der um p.receiveLine aqui, ele vai dizer que eu demorei muito. Por quê? Justamente porque eu demorei muito, de fato. Mas tem um jeito fácil de fazer isso, que é fazendo um scriptzinho. Então eu passo literalmente tudo que eu digitei aqui para um arquivo. Então o que eu fiz aqui foi justamente fazer o que a gente tinha que fazer, né? Passar para um script, eu simplesmente abri um arquivo de texto. No meu caso aqui eu nomeei ele de .tools _ comunicação.py e fiz exatamente o que a gente fez antes, com uma diferença. Aqui eu coloquei while true. Por que while true? A gente não sabe quantas vezes aquele programa vai solicitar o input. Então, a gente tem que fazer isso várias vezes. Um jeito fácil de fazer isso é usando isso. A gente poderia tentar descobrir quantas vezes vão ser e colocar um for, por exemplo, contando exatamente, ou colocar um break no while, alguma coisa desse gênero. Mas nesse caso não vai ser necessário, a gente já vai ver por quê. Então beleza, a gente viu, a gente transformou para script, o que eu tenho que fazer agora é simplesmente executar. Eu digito python.uscon, que é o nome do meu script, que eu salvei. Eu digito enter, ele está printando aqui, por exemplo, que ele está recebendo esses números, e aqui é a linha que ele recebeu, exatamente. Ele decodou ele e enviou de volta, eu não coloquei para printar o resultado, mas poderia ter feito isso. Aqui no final ele recebeu uma coisa que na verdade não é um número, né, é uma flag. Então Ganesh comes with .tools, com o 0 no lugar do O e o 1 no lugar do I. E ele deu falha para parsear isso, porque isso aqui não é um inteiro, né? Mas é uma flag. Então, a gente poderia tratar isso e saber exatamente quantas vezes ele executa esse while, mas não, nesse caso aqui não tem problema, ele já está printando a flag tudo certinho e finaliza por aí. Um ponto interessante, se eu abrir meu script aqui, eu poderia, por exemplo, a partir de 10 vezes, digitar p.interactive. Esse p.interactive ele vai mostrar para mim que o que está acontecendo. Ele vai me dar o controle do terminal como se eu estivesse mexendo nele normalmente. Então eu consigo dessa forma interagir com o terminal de fato. E se eu quiser, por exemplo, continuar o script ou rodar mais uma vez, alguma coisa desse gênero, eu poderia ter um script auxiliar que eu rodaria quantas vezes eu quiser. Mas nesse caso aqui não vai ser necessário. Por exemplo, um caso muito útil do Interactive é quando você pega uma shell, você roda um script, você owna um sistema e ganha acesso ao sistema, mas de fato para ficar mexendo no sistema pelo Python é meio chato, então você simplesmente usa o p.interactive, daí você tem uma shell lá, sh ou bash que seja. Quando a gente está desenvolvendo um exploit, esse programa vai estar rodando remotamente, né? Então o process não vai servir para a gente.
O que a gente tem que fazer simplesmente é usar P, nesse caso aqui, eu posso usar como remote, daí o IP que está rodando, vamos supor que está rodando no IP 127.701, nesse caso é local, e a porta que ele está rodando. Então, vamos supor na porta 9000. Isso aqui seria equivalente a usar o netcat, por exemplo. Netcat 27001.9000. É importante o IP, ele fica entre aspas, né, porque ele é considerado uma string. Domínios também funcionam aqui, então você não precisa traduzir domínio para IP. E a porta é um inteiro, então você simplesmente digita ela ali no segundo parâmetro. Para esse vídeo é isso, o material de apoio do Gitbook está na descrição. E até a próxima.